Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem hoje é um pouquinho diferente. Nós vamos para o mundo dos quadrinhos. Tem um programa nosso antigo em que eu falo sobre 10 filmes de guerra que me levaram a ter interesse, pesquisar, querer saber mais sobre as guerras. Então, faz parte da minha formação como historiador que sou, ou como curioso que sou também, de aprender mais sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a partir de filmes que despertaram a minha atenção. O mesmo aconteceu com relação ao gibi, aos quadrinhos, às HQs de guerra. E eu sempre gostei de ler essas histórias em quadrinhos que têm, por vezes, roteiros muito interessantes ou desenhos que marcam, ficam na nossa imaginação, ou os dois. Então separei hoje 10 histórias de guerra em quadrinhos, 10 quadrinhos de guerra que tenho certeza você vai se interessar. É lógico que esses 10 quadrinhos de guerra, a seleção que fiz, não estou dizendo que são os melhores sobre a guerra, mas são 10 quadrinhos de guerra com muita qualidade que eu separei de outros tantos que já li. Mas antes de falar dos 10, eu queria falar um pouquinho sobre os primórdios, as primeiras histórias em quadrinhos que tiveram como foco a guerra, especificamente a Segunda Guerra Mundial. Essa história de heróis em quadrinhos lutando para defender a pátria vem, obviamente, dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos surgiram os primeiros heróis da Segunda Guerra Mundial, que eram super-heróis. O primeiro desses heróis foi o Capitão América. O Capitão América chegou a esmurrar o Hitler numa das páginas de suas histórias. E essas histórias eram recheadas de momentos de heroísmo e de valentia quando eles enfrentavam as tropas nazistas. Ora, super-herói enfrentando tropa nazista, então por que não enviar logo o mais famoso de todos, que era o Superman? Essa edição, que é muito bonita, eu comprei num dos campos de batalha que visitei. Em Bastogne, no museu local, que a gente já falou sobre, e vou deixar o link na descrição para você assistir o programa de Bastogne, eu pude comprar essa bela coletânea de histórias do Superman na Segunda Guerra Mundial, o que é uma premissa muito interessante. A partir dessas histórias surgiu um novo nicho de mercado para as histórias em quadrinhos, que eram as histórias de guerra. No Brasil não foi muito diferente. Aqui também surgiram algumas publicações especializadas em histórias de guerra. Essas edições brasileiras eram publicadas por editoras menores, pequenas, mas os seus gibis vendiam muito. Então alguns deles, aqui para vocês verem ou relembrarem, tinha o combate, tinha o bombardeio, eram todas histórias de guerra muito interessantes, o pelotão suicida, e assim essas publicações tinham histórias em preto e branco, histórias muitas vezes desenhadas por brasileiros ou argentinos, porque na Argentina também tinha bons desenhistas, sempre teve, e bons roteiristas também. Enfim, essas histórias vendiam bem e fizeram parte do nosso imaginário sobre como era a guerra e também despertou, assim como os filmes, a vontade de saber mais sobre as guerras. Então, separar 10 para apresentar aqui para vocês foi algo meio que difícil. Eu deixei muita coisa boa de fora, e se vocês gostarem do primeiro programa, esses, os 10 quadrinhos de guerra, dá para fazer mais 10 quadrinhos de guerra bem facilmente, tá? E eu sei também que muita gente vai mandar sugestão. Você esqueceu daquele gibi, daquela história em quadrinhos, que é muito boa, tinha que ter falado. E já me comprometo com vocês, se o programa for bem aceito, teremos uma continuação. Então não se esqueçam, mandem comentários, mandem sugestões, vamos discutir o assunto e já vamos construindo mais um programa. A primeira indicação que eu vou fazer para vocês é uma história em quadrinhos que foi lançada recentemente. Ela se chama O Elísio e é uma história
brasileira. Essa história foi publicada pela editora Avec e não é difícil de encontrar aí nos sites de venda de livros e revistas, tá? Como que é a história do Elísio? O Elísio, na realidade, é Eliseu. É uma história inspirada em um pracinha brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial. E ela foi escrita e desenhada pelo Renato Dalmasio. É uma obra muito bacana. Ela é toda colorida, histórias muito interessantes que se entrelaçam e vale a pena você ler o Elísio, que vai te levar a uma outra visão sobre quadrinhos de guerra. A obra é baseada na história real do pracinha brasileiro, Eliseu de Oliveira, que serviu na Segunda Guerra Mundial, representando o país com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Quando foi enviado para lutar contra as tropas do nazifascismo, o jovem Eliseu e seus irmãos de armas deparam-se com um país em ruínas. Todo horror e miséria causadas pela guerra tornam-se a rotina destes soldados brasileiros, marcando suas vidas para sempre. Como eu disse, na década de 60, 70, os quadrinhos de guerra vendiam muito no Brasil. E para cá vieram alguns desenhistas argentinos, como o Eugênio Colonese e também o Rodolfo Zala. Então, o segundo quadrinho de guerra que eu destaco aqui é O Espírito da Guerra. Ele foi lançado pela editora Ópera Gráfica e talvez você ainda consiga encontrar em alguma livraria ou no Mercado Livre. São 4 histórias desenhadas pelo Eugênio Colonese e o livro é autografado também por ele. E você tem um pouco dessas histórias famosas que fizeram a alegria do mercado de histórias em quadrinhos nos anos 60 e 70. O Espírito da Guerra reúne 4 episódios sobre a Segunda Grande Guerra, produzidos por Colonese entre 1967 e 68, período mais criativo da sua produção de histórias em quadrinhos ao longo da carreira. A obra traz as HQs, as histórias que ele teve mais prazer em executar, onde, como gosta de frisar, mais gastou suor e lágrimas, porque trabalhou com muito tesão. Vale a pena ler O Espírito da Guerra. As histórias são simples, mas muito bem desenhadas. Existe toda uma pesquisa do Colonese para fazer. Você tem muito prazer nessa leitura e você vê que o autor ele realmente levou a sério a sua pesquisa, tanto é que imortalizou sua arte nessa revista. A terceira sugestão para você ler um bom quadrinho de guerra é Destino Adiado, uma história dramática publicada pela editora Pipoca em Nanquim e toda feita, elaborada pelo Jean-Pierre Gibrat. É uma história também publicada em cores, uma história que se passa no interior da França e que chama muito a nossa atenção. Por quê? Porque é uma história sensível, uma história que tem ao mesmo tempo um enredo que te prende bastante, mas que te leva a refletir um pouquinho sobre as ironias que existem na guerra. A trama se passa em junho de 1943 e conta a história de Julien Sarlat, um homem que pula do trem que o transportava para os campos de guerra da Alemanha e volta para um vilarejo de Cambairac, na França, onde se esconde em uma propriedade abandonada para esperar o término da guerra. Por trás das persianas, ele se torna espectador do dia a dia das pessoas da cidade e se interessa por Cécile. Cécile, com quem ele agora não pode falar, apenas observar. Mas as fileiras dos tanques alemães não vão tardar em aparecer na cidade e trazer a Julien a guerra da qual ele fugiu. A quarta sugestão é Era uma Vez na França, também uma história que vem da Europa, do Fabien Nury e Sylvain Vallée. São 2 autores franceses e foi publicada pela editora Galera e não é muito difícil de você encontrar nos sites de busca. Não é fácil de encontrar talvez em bancas, mas em livrarias também você encontra. Era uma Vez na França. A história é dividida em 3 volumes que você coleciona e lê como se fosse uma novela. A história busca inspiração na ficção para retratar a vida de Joseph Yanovitch, sucateiro judeu francês que ficou milionário vendendo armas, tanto para os nazistas quanto para a resistência francesa. Muitos aspectos de sua vida continuam incertos até hoje. Especula-se que tenha também sido um agente soviético.
Sua história é a de um homem ambíguo, um judeu na França ocupada na Segunda Guerra, que construiu sua fortuna com a colaboração dos nazistas. A quinta história vem do Japão e é no estilo japonês que a gente conhece como mangá. É o Gien, Pés Descalços. É uma história chocante, pesada, triste, que fala sobre uma família que mora em Hiroshima em 1945. O autor desse livro, Keiji Nakazawa, que na realidade são 4 livros, ou depende do formato que você comprar as edições, pode ser que você compre ela encadernada, mas o autor, Keiji Nakazawa, ele é um sobrevivente ao bombardeio de Hiroshima e descreve com seus traços e com o seu enredo uma história muito triste, mas que a gente precisa conhecer para ter noção do que foi para os japoneses o horror nuclear. Gien é o 4º dos 6 filhos de uma família humilde, os Nakaoka. Seu pai é contra a Segunda Guerra Mundial por acreditar que o conflito não levará a nada e que os mais pobres são os que sofrem com ele. Além do perigo imediato dos ataques aéreos, a população vivia sob racionamento de comida. Para dar uma amenizada em assuntos tão pesados, Nakazawa insere elementos cômicos que dão alguma leveza à narrativa. Um bom exemplo é o pequeno Shinji, o sapeca irmão mais novo de Gien. Ainda que tenha sido publicado numa revista voltada para o público jovem, Gien, Pés Descalços, é uma história em quadrinhos forte que pode chocar muitos leitores. As cenas de pessoas derretendo-se sob efeito da bomba atômica são violentas, até porque os desenhos do autor têm uma certa fofura que torna as imagens ainda mais chocantes. Também aí no mercado você pode encontrar a nossa 6ª sugestão, que é o Marcha para a Morte, de Shigeru Mizuki. Mizuki foi um soldado japonês que lutou na Segunda Guerra Mundial e após a guerra ele conta um pouco do que foi a sua experiência na caserna, ou seja, na vida militar. E você também começa a ter uma outra noção de como o soldado japonês era um pouco diferente daquilo que é mostrado nos filmes, principalmente nos filmes americanos. É um libelo contra a guerra, como a maioria dessas histórias em quadrinhos, nenhuma delas faz apologia à guerra, mas ela sempre traz uma mensagem que, focando a guerra, você fala um não à guerra. E Marcha para a Morte é mais um exemplar desse. O Mizuki tem um estilo único de desenhar, as suas palavras soam mais forte porque ele viveu a experiência do combate, tanto é que a sua obra, Marcha para a Morte, ganhou um prêmio importante, que é o prêmio Eisner, considerado o Oscar do quadrinhos, de melhor edição do material internacional do Japão e também melhor trabalho baseado em fatos reais em 2012. Marcha para a Morte é um bom exemplar de HQ de guerra que você precisa ler. Para nós que somos muito interessados em histórias de guerra, seja no cinema, seja histórias reais, seja livros, ou seja quadrinhos, foi muito bom que a editora Gal lançou esse livro, Combate em Glória, que reúne o melhor do que foi publicado na revista americana Blazing Combat. Essa revista foi lançada em meados dos anos 70 e trazia histórias anti-guerras, basicamente histórias onde a guerra era narrada com ironia, com pesar. Não eram histórias que faziam apologia à guerra em si. E o exército americano e a mídia americana e até as distribuidoras americanas boicotaram a revista Blazing Combat pelo fato de estarem criticando o exército americano, as forças armadas americanas. Na realidade são histórias muito interessantes, histórias que abordam diversas guerras, guerra da Coreia, guerra do Vietnã, até a guerra pela independência dos Estados Unidos, a guerra civil americana e principalmente Primeira e Segunda Guerra Mundial. São 29 histórias que têm essa pegada. Os autores variam, os traços são mais realistas, mais caricatos, mas as histórias são muito interessantes, muito bem escritas. Então vale a pena ler Combate em Glória. Nas viagens que fazemos, visitando campos de batalha, sempre também visitamos museus, memoriais, onde tem a lojinha, que é o perigo. E nas lojinhas, ou seja, nas lojas de lembranças, souvenirs, você pode comprar capacete, uniforme, medalha,
caixa, chiclete, apito, tudo referente às batalhas. E eu, de vez em quando, tropeço em histórias em quadrinhos. E foi com muito prazer que eu descobri isso aqui, ó, que é o Airborne. Airborne é uma série de quadrinhos, na realidade são 6 quadrinhos, contando a história que começa na praia de Omaha e terminam em Bastogne. Foi com muito prazer que eu descobri essas publicações e consegui fechar aí a minha coleção. As histórias são muito bem desenhadas pelo francês Jarbinet e são também muito fiéis aos acontecimentos históricos. Então é uma coleção que quem gosta de histórias de guerra, que pesquisa histórias de guerra e que gosta também de histórias em quadrinhos tem que ter. Airborne 44. O nono convidado da nossa lista vem da Argentina. É a famosa revista de guerra Hora Zero, como diriam os argentinos. Para a nossa alegria e nossa sorte, ela está sendo lançada no Brasil em uma edição extremamente caprichada que estará à venda agora no começo de outubro de 2020. Então, busque aí na internet, se você não achar, fale comigo, garanta o seu exemplar da Hora Zero. Hora Zero foi muito famosa na Argentina e ganhou a Europa, até os Estados Unidos, com suas histórias desenhadas por Hugo Pratt. E essas histórias de combates em várias guerras que eram retratadas nas páginas da revista ficaram imortalizadas na memória de todos. E nós brasileiros vamos ter então agora a oportunidade de conhecer melhor esse trabalho feito na revista Hora Zero Argentina. E antes mesmo que ela chegue em minhas mãos, porque eu já conheço de ler em espanhol, eu já recomendo para vocês, não deixe de adquirir a revista especial que está sendo lançada no Brasil, Hora Zero. A grande novidade da série foi sua abordagem realista e humanista sobre o tema bélico. Com o roteiro do argentino Osterheld, o verdadeiro mal é a guerra. O personagem Ernie Pike, que dá título à série, é uma homenagem ao repórter de guerra norte-americano Ernie Pyle. Para desenhar a série, o italiano Hugo Pratt, autor anos mais tarde da série Corto Maltese, famosa, lançou mão de uma maleta que continha uma coleção de mais de 500 fotos com soldados de todas as partes do mundo. Muitas dessas fotos eram do próprio Pratt, que viveu muitas façanhas durante a Segunda Guerra Mundial. Por último, o maior herói da guerra, nos quadrinhos, que é o Sargento Rock. O Sargento Rock foi criado por Joe Kubert, um dos maiores nomes das histórias em quadrinhos, seja no traço ou seja nas histórias que ele narrava, mas o seu traço é marcante. O Sargento Rock foi lançado nos Estados Unidos logo após a Segunda Guerra Mundial, mas nos anos 60 ele foi um dos campeões de vendas. E no Brasil também ele teve uma trajetória, sendo lançada em meados dos anos 60 e a publicação das histórias do Sargento Rock prosseguir até final dos anos 70, começo dos anos 80 no Brasil. Era um dos meus personagens de guerra favoritos nas histórias em quadrinhos e até hoje guardo com carinho toda uma coleção das HQs do Sargento Rock. Mas eu gostaria de destacar hoje aqui no programa essa história chamada A Profecia. Ela foi lançada para comemorar os 50 anos da criação do Sargento Rock e é uma história singular que reúne o melhor do que tem o Sargento Rock, que era o misticismo em suas histórias, a coragem, as dúvidas. O Sargento Rock era durão, mas ao mesmo tempo ele era cheio de contrastes e isso o tornou um personagem único. E no traço, no desenho do Joe Kubert, ele ficou simplesmente incrível. Então, essa história, A Profecia, que talvez você ainda encontre aí nas livrarias à venda, vale procurar, é espetacular. Bom, depois de muita leitura, era isso que eu tinha para hoje, né? Essas 10 histórias ou 10 edições, 10 livros de histórias em quadrinhos que vocês precisam ler. São muito boas todas as histórias, todas as coletâneas que eu apresentei aqui, e ler essas histórias é também fazer uma viagem pelo cenário das guerras,
sempre com uma pegada mais artística, mas ao mesmo tempo com uma outra visão dos combates. Os quadrinhos têm essa magia e vale a pena conferir. Chegamos ao fim desse programa, não sem antes eu pedir novamente a vocês para que compartilhem o nosso canal, falem com os colegas, divulguem o nosso canal, se inscrevam, que é fundamental, curtam o programa, mandem as mensagens, que a gente está aqui para atender vocês. Pessoal, então, boa leitura, obrigado pela sua atenção e até a próxima.